Oi, pessoal! A ilustração que eu escolhi para vocês e que eu achei aqui e fiquei muito feliz é essa daqui, tá? São folhas duplas. Como assim o tempo é meio curto, eu vou começar com essa daqui, que eu achei uma graça. Aqui tá todo um contexto de festa, né? A bailarina com asinhas, é uma fadinha pelo jeito, com máscara, ó, os ratinhos com máscara, tudo roupa estilo fantasia. Olha, esse daqui também tem umas asinhas, tem um outro penduricalho na mão, o grilinho tocando música. Então, assim, traz todo esse contexto de festa, de alegria. E aqui do outro lado também temos mais personagens, ratinhos tocando música, os bichinhos dançando. Esse casalzinho aqui, se eu não me engano, né, são os personagens que fazem parte de tudo aqui dessa festa. Aqui, inclusive, assim, eu não gosto desse tipo de orelhinha. Eu vou mudar, gente, tá bom? Então, na hora eu vou fazer uma transformação na orelhinha dele. Mas é um casalzinho de duendes, né? Que nós temos aqui, ou fadinhas, ó. Olha que asinha, ela também seria fadinhas duendes? Pode ser, não sei. Para mim, o que interessa é fazer um lindo colorido, com muita inspiração, né? E com muita criatividade. Então, vai estar entrando muita cor. Eu vou começar fazendo essa folha, tá? Essa página. Um grande beijo no coração e Deus os abençoe. Então, pessoal, eu já dei uma iniciada com este azul índigo, que seria um azul noite. Ele vai muito perto daqueles lápis azul noite que a gente vê na atriz. Porque aqui eu vou fazer um fundo noite, mas não muito escuro, trazendo aquela técnica da volumetria, escuro e claro, porque eu quero deixar os personagens bem em evidência, né? Porque aqui o principal são esses personagens. Então, eu já dei uma adiantada aqui e eu vou estar fazendo isso durante o processo, como eu já falei para várias vezes nos meus vídeos. Alguns pontos eu vou estar já adiantando, porque é um processo assim que exige concentração, paciência, né? Coordenação motora e muitas vezes onde também a gente vai trabalhando ansiedade de querer ver logo já tudo pronto, fazer logo, né? A ansiedade às vezes faz muito isso com a gente, a expectativa de querer já ver o resultado. Não, então aqui eu quero fazer com muita calma, por isso que eu já estou começando hoje esse colorido para essa época de carnaval. E eu vou preencher primeiro todos os espaços no tom azul noite, vou chamar azul noite, tá? Que é as cores que geralmente está nas paletas de cores de outras coleções. Então eu vou estar preenchendo onde eu quero escuro, tá? Para depois vir trabalhar com médio e depois o claro. Para isso, algumas vezes eu já vou trazer pronto, para que até o nosso vídeo não fique muito longo e muito demorado. Então, aqui eu já fiz algumas partes. Depois de fazer os preenchimentos onde você quer determinado efeito, você precisa fazer alguns ajustes, dar uma vistoriada geral para ver se tá tudo certinho, né? Se é isso mesmo, se precisa ajustar mais um pouco aqui, mais escuro lá, mais claro lá. E é algo que você precisa trabalhar com calma mesmo. Que às vezes, né, a gente pode, como eu me peguei pensando, mas falei, não é isso que eu quero. Às vezes na ansiedade a gente já vai, não, já vou. No fundo vou fazer com giz pastel, com giz oleoso, que aí eu já termino logo, porque é muito espaço para preencher. Não. Falei, não, eu vou colorir essa página, realmente deixar ela bem assim,
bem bonita. Eu quero trazer algo que vocês realmente vão gostar, né, de ver. Aqui, ó, eu já vou tomar o cuidado de fazer bem pouquinho. Aqui em volta dos personagens, eu já vou fazer assim, linhas assim, cores mais curtinhas, tá? Vocês estão vendo? Porque como eu falei para vocês, quero deixar os personagens em destaque. Então, quando eu vou chegando perto deles, eu já diminui um pouco o avanço no espaço onde estão os personagens. Aqui entre as folhas ainda posso fazer assim a sombra, né, das folhas. Aqui, ó, principalmente onde é curvinhas, a gente pode ir, eu vou ir colocando em volta desse bichinho aqui. É um grilo, né? Para mim é um grilinho. Eu vou trazer aqui, ó. Aqui em volta dele eu já vou vir com os tons mais médios, mais clarinhos. Faço um pouquinho aqui, que afinal é noite, né? Então é aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. São momentos de se treinar, né? A concentração aqui. Aqui, ó, já vou fazer mais clarinho. Para quê? Para não esconder esse detalhe aqui dessa entrada. Aqui é uma entrada. Aqui eu calculo que, não sei, deve ser a casinha dela, né? Porque esse daqui tá chegando. Então, aqui em volta eu já vou vir mais clarinho, para não esconder esses contornos aqui da casinha. Aqui em cima eu vou vir mais escuro mesmo, preenchendo bem. Em volta aqui vai ser tudo escuro mesmo. E deixa assim bem assim gostoso para você depois fazer, bem mais fácil para você fazer a transição de uma cor para outra. Agora aqui também vou trabalhar bem azul aqui, ó. Toda a beirada eu vou trazer azul. Fundos assim das plantas, vou trazendo esse tom mais escuro. Aqui eu vou ter que tirar. Inclusive, estou esquecendo de um detalhe. O detalhe da folha embaixo, para não marcar a ilustração que está atrás. Tá vendo como é que é as coisas? Pronto, já resolvi. Agora eu vou continuar aqui. E assim a gente vai trabalhando, né? Nossa concentração, nossa paciência, ansiedade. Ai, já quero ver pronto o resultado. Eu sou uma que fui muito ansiosa com colorido. Isso aí foi sendo trabalhado, e hoje que eu pegava um livro já queria sair colorindo. E ó, pessoal, uma hora eu vou pegar para vocês mostrar depois meus livros lá dos inícios. Ansiedade de querer ver logo tudo pronto, né? Então, às vezes sai coisa, hoje eu olho e falei, bom, mas isso tudo para mim foi aprendizado, né? Foi um aprendizado. Que nada é por acaso, tudo é para você aprender mesmo alguma coisa, tirar algum entendimento, algum ensinamento ali. Os erros, se errou, paciência, bola para frente. Se não tiver afim, fecha a página. Lá um dia você volta, como tem coloridos que eu fiz até recentemente, pensando fazer uma coisa, não deu muito certo, saiu outra, não gostei. Aí olhei, não vinha nada. Acho que até de ficar chateada, né, de não ter dado certo. Tá lá fechado, uma hora eu vou pegar, mas o livro tá ali na minha frente, junto com outros inacabados que eu já falei, né, futuramente. Aqui, esse bichinho, essa abelhinha, não sei, pra mim, me parece uma abelhinha, ela tá mordendo esse doce. Então aqui, ó, aí como tem que tomar cuidado, aqui eu já vou pôr mais clarinho, ó.
Vou tirar aqui, eu me distraí, ó, tá vendo? Cuidar da distração. Porque então não quero escurecer muito ali para ficar bem, aparecer bem o que ela tá fazendo. Destacar os personagens, né? Aqui agora eu vou dar uma avançada mais perto, como eu falei sempre, né? Procurando, aqui eu faço mais pequenininho, aqui também eu vou estar segurando com a mão do tom mais escuro, para que ficar assim uma volumetria bonita na hora de trazer a outra cor. Vou continuar aqui, quero fazer tudo primeiro essa beirada, né, que é mais demorado. Aqui são graminhas que eu vejo, é o gramado, então eu vou parar já aqui, porque eu tô entendendo que é como a toquinha dela, a casa dela, né? Que aqui tá essa porta, olha aqui o mecanismo de fechar a porta, o ratinho chegando, então o baile, a festa é dentro da casinha dela, e aqui já tá os bichinhos. E como eu mostrei na outra página aqui, tem outros personagens já se divertindo, né? Como vocês podem ver aqui. Então, isso aqui é uma continuidade. Aqui é como a entrada. Bom, deve ser daquelas árvores assim, grande, né? Tem até uns galhos aqui. Enfim, então aqui eu já vou deixar assim. Vou só até aqui mesmo, com esse azul noite, para fazer aqui a parte de fora, né? Agora eu vou vir um azul médio, tá? Eu falo médio assim, escuro, médio, intermediário e claro, é como eu gosto de colocar. Vou usar esse azul turquesa blush. Também vou estar usando, ó, para fazer o efeito noite, seria azul Delfo. Eu já vi uma tradução, esse Delphi quer dizer Delfo, azul Delfo. Este azul claro ultramarine e também púrpura, é um violeta púrpura, e eu ainda vou ver um mais clarinho ainda que esse daqui, pra gente tá fazendo o fundo dessa noite. Eu quero fazer assim em tons assim bem suavizados. De repente esse rosa claro ainda não é o que eu quero. Eu vou dar uma procurada, tem um, já achei, ó, o soft, mas eu vou testar para ver qual dos dois vai ficar melhor. E vou vir por cima aqui, ó, por cima desse azul noite que eu já usei. Olha, já deu um efeito bonito aqui. Alguns pontos, sim, eu vou até aproveitar esses lados que o lápis não cobriu bem para jogar esse azul turquesa. E aqui eu avanço um pouquinho mais com ele. Aqui, esses pontos do lápis você pode usar a favor do teu colorido para fazer as sombras, sabe? Aquelas noites assim, nevoada, que tem aquela luz do luar. Então, é aí que se aproveita para fazer esse efeito. Esse azul da Super Soft mais clarinho ainda. E longe eu quero assim mais um pouco escuro, né? E no caso de precisar dar uma clareada em alguns pontos, ó os meus auxiliares, meus segundos braços, ó o tamanho. Então eu vou vir com esse, sem apertar muito, esse Luminance 001, tá chegando, 2 branco, 2 preto, 2 tons de marrom do Luminance está me ajudando a fazer as transições. E agora eu tô vindo com um azul ultramarine, light é luz, né? Luz, ultramarine claro. Vou já colocar aqui mais um pouco, que eu já gostei dele.
E eu volto com o azul turquesa. Nesses pontos de entrância, é sempre bom que a ponta esteja mais fina para poder, senão às vezes pode avançar muito quando a ponta está muito grossa, né? Deixa a mão mais longe para vocês verem o que eu estou fazendo. E esses lápis aquareláveis, a maravilha é que ajudam a arrastar bastante, né? Principalmente o Super Soft, para tirar onde está ficando muito marcado. Vocês estão vendo que eu estou usando mais esses três aqui. Vou pegar um pouquinho esse daqui que eu quero um pouco mais arroxeadinho. Acho que esses dois eu vou deixar para quando for a gente aproximando mais aqui, né? E aqui eu vou trabalhar mais esses tons azulados, como aquela noite lá no fundo, né? E conforme vai aproximando do local da festa, deixar mais clareado, né? Mais claro, mais transição de cor. E essas borrachas são justamente para fazer correções quando você viu que não ficou legal ali a passagem de uma cor para outra, né? Então você também para fazer correção. E olha, sem medo de errar, se errou. Hoje, como eu falo para vocês, esses aqui são os materiais para ajudar na correção. Acabei de adquirir também a Limpa Tipos. A Limpa Tipos é uma borracha, tipo uma massinha. Você tem que conservar dentro desse plástico e dessa caixinha para ela não ressecar. Quando você faz algum desenho, alguma alteração, ou o lápis de cor ficou muito marcado, você pode, ela é para tirar essas marcas, principalmente desenho, é também muito legal para isso. Vamos dar continuidade a todo esse fundo aqui que vocês estão vendo, que eu já dei uma adiantada para o vídeo não ficar muito longo. Então, o que eu fiz? Fiz o fundo aqui com este lápis da Albrecht Dürer, da Faber-Castell, é a linha Albrecht Dürer. Dürer se pronuncia. Eu estou usando esses aqui, tá? São 60 cores, são aquareláveis, não chegam a ser macios como o Super Soft, que eu amo, também da Faber-Castell. Então eu estou usando assim praticamente toda a linha da Faber-Castell, além de alguns policromos que eu tenho aqui também, tá bom? Então aqui eu fiz já todo esse fundo, vou fazer tudo primeiro e como sempre eu faço, no final vou revisar tudo, vistoriar, para ver se não precisa fazer algum ajuste, que também vou estar fazendo com vocês, para vocês estarem observando, aprendendo, para quem está querendo se aventurar nesse lindo, maravilhoso caminho de colorir, tá? Essa terapia mesmo, maravilhosa. Vamos lá então? Eu vou começar aqui com o Ultramarine Light, é o azul ultramarinho. Aqui eu tô fazendo um fundo, porque assim, perto dos personagens, eu já não pretendo fazer tão escuro, porque quero que eles fiquem bastante destacados, entende?
Então, quando eu for me aproximando dos personagens, eu já vou vir com cores mais leves, mais assim, neutras. Tô fazendo este céu aqui noite e eu avanço com esse azul ultramarinho sobre esse azul índigo. É o azul índigo que eu tô usando para fazer o sombreamento. E eu até gosto que fique esses pontos meio claro do papel, porque dá aquela ideia daquelas noites assim meio nevoadas, nubladas, né? Apesar que não é esse o objetivo, porque aqui é uma festa, então eu vou deixando esses espacinhos assim onde o branco do papel ainda tá se sobressaindo, e depois eu vou vir com o 772, que é um cinza claríssimo. Com esse que eu vou vir fazer depois um reajuste. Já tô mostrando aqui um pouquinho, tô dando já uma palhinha. Com esse aqui eu venho fazendo as correções. Olha que lindo que fica. Fica um degradê, né? Escuro, médio e claro. Eu tô gostando muito do efeito, do resultado. Era isso mesmo que eu tinha em mente, né? Então, assim, tá muito legal. Então, toda essa parte daqui vai ser isso mesmo. Aqui vou vir um pouquinho com esse amarelo, dar uma sombreadinha também, usar um pouquinho, como se fosse a luz daqui de dentro, porque aqui vocês veem que é uma porta. O ratinho tá chegando, fantasiado, no meu entender, de toureiro. Eu vou pintar ele de toureiro. Aqui temos uma fadinha também com máscara, outro ratinho com máscara com lacinho, talvez uma ratinha. Então, como a luz daqui do baile, da festa, desce uma refletida lá fora também, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade então aqui para o nosso colorido. Vou arrastar um pouquinho mais desse escuro aqui, ó. Venho novamente com esse azul ultramarino. Agora eu venho aqui cobrindo as partes que o lápis não pegou muito bem e arrastando um pouquinho mais aqui desse amarelo aqui por cima, mas sem deixar muito, sabe? Não é o amarelo que eu quero que sobressaia aqui. Então eu até venho com esse... Gente, o Super Soft é maravilhoso. Olha como ele arrasta até o outro, até o da Albrecht Dürer, como ele arrasta, faz o degradê, a transição de uma cor para outra. E vou pôr ainda um pouquinho esse roxo violeta. Para mim seria um roxinho violeta, pelo menos um violeta claro, né? Eu vou pôr um pouquinho aqui por cima. Vamos ver se ele vai. Vou trazer aqui, ó. Tá vindo de pouco, mas tá. Eu tenho minha fonte de pesquisa, como já falei para muitos, que costuma ser o Pinterest. Então foi lá que eu, assim, com a ideia na cabeça, né, eu fui procurar uma fonte de inspiração, e é de lá que eu tô trazendo esse fundo aqui que vocês estão vendo. Não sei se eu vou deixar esse amarelo aqui, que aqui eu não coloquei. Eu acho que teria que colocar um pouquinho, né, também, para não ficar uma coisa muito... Eu vou trazer aqui, ó, que aí depois vou vir por cima, depois vamos trabalhar aqui. Por enquanto fica isso mesmo. Acho que não, acho que aqui ficou muito, ficou um pouquinho mais suavizado aqui, pessoal. E aí nessa hora que entra essas borrachinhas aqui, como eu já falei para muitos, né? Além da elétrica, tá? Eu uso muito essas duas aqui, essa daqui sextavada da Goler e essa daqui da Tombow, com a ponta bem fininha para pequenos espaços. Então aqui eu já vi que precisava fazer uma correção, que não estava legal o amarelo sobressaindo muito. Ele não é para sobressair muito. Pela inspiração que eu tenho, né? Então agora eu venho aqui com vou vir com esse roxinho aqui, ó. Esse lilás violeta, se eu não me engano. Tá vendo? Ó, era isso que eu tava em mente.
Então é assim, gente, você faz. Não resultou no que você estava querendo, você viu que não estava legal, vai lá, apaga e até ficou bonito. Um pouquinho dessas manchinhas do amarelo, já gostei. Com esse roxinho aqui, esse violeta clarinho. Não é roxo, é violeta clarinho, tá? Violeta claro. Eu tenho que nomear esses lápis, é que ainda não deu tempo. Preparando tantos conteúdos, fora outras coisas, né? De dona de casa. Agora eu vou vir com ele um pouquinho mais aqui, ó. Aqui eu já vou vir com ele assim. E aqui o movimento é aleatório, viu, gente? Como é noite, nuvens, o movimento é aleatório. Não tem assim de fazer coisa muito certinha. Posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui. Eu gosto de fazer círculo, que eu vejo que muitos ilustradores usam muito de forma circular, principalmente assim, nuvens, né? Alguma coisa que acompanha a forma do desenho, como a Carol muitas vezes falou quando ela está colorindo com a gente, observar as linhas da ilustração, né? Se é circular, você vai fazendo círculos. Se é reta, você vai ver, mas também não quer dizer que não poderia fazer em forma circular. E a forma circular, eu estou descobrindo, dá mais transição, dá uma melhor aparência na cor. Aqui eu vou jogar de novo um pouquinho desse amarelo que eu gostei aqui do efeito. E agora eu vou vir de novo com esse daqui por cima. Vou arrastar um pouquinho mais desse. Aqui ficou bem marcado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar com esse aqui, ó. Apesar que nuvem, né? Se você olhar, ela é um pouquinho marcada, né? Tem as formas dela, entende? Mas como é bem noite mesmo, então eu tô tratando de trazer um pouquinho mais de degradê. Aqui eu vejo que já ficou muito, então eu vou apagar. Olha, até nisso essa borrachinha ajuda você fazer essa transição, ficar aquela coisa assim meio que sombreada, né? E eu não saio enquanto, pelo menos, né? Em parte não ficou como eu tô querendo. Preciso lembrar também de deixar um pouco minha mão um pouquinho mais para trás, para vocês verem o que eu tô fazendo, né? Qual o movimento. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu fui redondinho e aqui eu já fui, mas bem de leve, gente. Aqui, olha, já gostei aqui da transição aqui. Aqui eu já não tô podendo insistir muito, porque como já tem muitas camadas, já começa a querer fazer aqueles gruminhos. Bom, mas enfim, aquilo que eu falei, eu vou seguir em frente e depois no final eu vou voltar para fazer ajustes, correções, mas aqui de imediato eu já gostei do efeito. Depois no final eu mostro para vocês a minha referência. Vou dar mais uma ajustada aqui, que precisa um pouquinho de toque de amarelo, porque já é um elemento, né? E tem um bichinho. Vou fazer aqui as asinhas dele transparente. É assim, é como se até os elementos de fora estivessem sendo envolvidos pela luz que vem supostamente aqui talvez embaixo de uma árvore, né? Bom, pessoal, como vocês viram, eu dei uma preenchida aqui tudinho. Agora eu vou dar uma revisada e eu tô vendo que tem alguns pontos que eu preciso dar um pouquinho mais de sombreamento, tá? Tô vendo aqui alguns pontos. E aqui eu apaguei porque eu não gostei do jeito que ficou, tá? Como é uma noite avançando, eu acredito que por causa da curva do papel, eu me distraí e fui muito reto. Aqui seria como nuvens aqui atrás. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar agora com esses 3 tons,
tá? Para fazer esse fundo aqui, eu apaguei com esta borracha mesmo, da Faber-Castell. E eu vou refazer porque ele tem que ficar mais arredondado. Eu achei que ficou muito escuro. Então, o que vamos fazer? Eu vou começar daqui de forma assim, ó, como eu falei para vocês, circular, tá? Aqui vou deixar pra gente fazer depois um degradezinho, um efeito ali para dar aquela profundidade, né? Primeiro eu vou fazer aqui a parte da nuvem. Não dá para mim chegar aqui muito perto aqui, porque aqui já tá a costura do livro, tá? Então eu vou ir fazendo aqui assim, de uma forma aleatória, tá? Que nuvem é nuvem, né? Não precisa necessariamente ser tudo muito certinho. E acompanhando, eu deixo alguns espaços vagos. Eu tô indo só até aqui, porque aqui já tem uma divisória aqui da costura do livro. Aqui eu não consigo, vai ficar uma coisa muito marcada. Então, eu tô indo mesmo bem aqui onde está o desenho e vou fazendo as nossas nuvens. A nossa noite, aliás, né? É um efeito noite que nós queremos aqui. A gente faz umas sumindo, outras por cima de outras, né? Seria isso aqui, como se estivessem sumindo aqui atrás da folhagem. Aqui eu posso preencher tranquilo, tá? Que aqui é como aquela noite descendo, né? A noite sobre um lugar. Ainda deixo uns espacinhos meio vagos para dar depois a volumetria, é aquela noite com uma certa luz, assim, luz de luar que falam, né? Agora vamos aqui, vou vir agora, eu usei o azul índigo, eu chamo também de azul noite, e agora eu vou vir com esse ultramarine, azul ultramarine, e vou preenchendo alguns espacinhos, como se fosse aquela coisa assim lá no fundo, assim, aquela luz da noite, né? Aquelas noites que a gente vê que tem assim do brilho do luar, né? E aqui eu vou vir um pouco com esse daqui, com esse violeta. E vou continuar com azul ultramarine por cima aqui, tá? Vou arrastando. Aqui, por exemplo, ó, vocês veem que ficou bem fundido, né? Arrastando esse azul mais escuro. E depois eu venho com um pouquinho desse daqui, desse violeta claro, para dar todo esse efeito de noite assim enluarada, né? Com luz, né? Com luz. Aqui eu vou subir um pouquinho. Aqui eu já dei um efeito, né? Até posso fazer um pouquinho mais claro aqui. Vou deixar um pouquinho mais claro para dar como aquele efeito lá assim no fundo, né? Da claridade da luz da noite. Aqui já tem mais ou menos, ó, isso aqui que eu tô falando, né? Sabe? Dá esse efeito assim de noite, falo noite enluarada, noite com a luz, né? Aqui vou avançar um pouquinho mais, porque depois isso aqui vai passar para cá, né? Eu vou avançar para cá, tem uma continuidade. Aqui, ó, então, aquilo que eu falei para vocês, pode ir indo assim, redondinho, né? Ou você pode fazer o contrário de vez em quando, para dar todo esse efeito de profundidade. Eu senti que aqui precisa um pouquinho mais sombreado. Por enquanto eu não estou usando papel embaixo da mão, porque ainda não está colorido essa parte, então não tem problema. Vocês estão vendo aqui, ó, então é isso mesmo. Só que eu pensei, olhei, achei que ficou ainda um pouco apagado. Então por isso que eu estou dando uma
reforçada aqui nas partes mais assim que precisa de sombreamento, que é o que dá aquele volume, né? Lilás da Faber Super Soft, que ajuda a arrastar. Agora aqui também. Que aqui entrou muito, aqui é para ficar mais claro, porque eu quero destacar os personagens. Então, onde estão os personagens? Eu tô vindo com esse tom violeta mais claro e esse ultramarino. Perto dela eu ainda vou fazer outro tom, por enquanto não vou aproximar dela e aí aqui como se estivesse lá no cantinho, né? Bem, agora vamos dar uma reajustada aqui também.